Você já se achou perguntando, será que Deus realmente pode fazer isso na minha vida? Ou talvez você tenha sentido que a sua fé começou a vacilar no meio de tantas guerras, tantas batalhas? Se sim, fique tranquilo porque você não está sozinho. Hoje nós vamos falar sobre como vencer a dúvida e fortalecer a fé para que nada impeça o agir de Deus na sua vida. A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, Jesus ficou surpreso, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, queridos, o contexto aqui era de um jovem possesso, que o seu pai o trouxe para que os discípulos de Jesus estivessem libertando-o daqueles espíritos imundos que estavam assolando aquele jovem. Porém, eles não conseguiram. E aí, então Jesus aparece naquela cena ali e o pai traz todo o relato de tudo que os demônios faziam com aquele jovem. E a palavra daquele pai foi: se tu pode fazer alguma coisa, faça. E Jesus, naquele momento, ele se surpreendeu com aquela palavra daquele pai e disse: se podes, se podes. E ele complementa: tudo é possível ao que crê. Então, se você tinha dúvida se Deus pode mudar a tua situação, eu quero te dizer com toda a convicção em cima dessa palavra de Jesus: tudo, absolutamente tudo é possível ao que crê. Então você não precisa duvidar, você não precisa mais ficar indeciso, você não precisa mais ficar questionando se Deus quer ou não quer mudar a tua história. Tudo é possível ao que crê. Agora resta uma pergunta: você crê? Você crê que Ele realmente vai mudar a tua história? Então, se você crê, vamos seguir em frente aqui. O que Jesus está, na verdade, mostrando através dessa passagem é que a dúvida, ela pode nos impedir de viver milagres. Presta atenção, a dúvida é um oposto da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas a dúvida, ela nos tira de uma posição de fé. E quando nós não temos fé, nós não agradamos a Deus. E quando não agradamos a Deus, o milagre não acontece, né? Então Jesus está nos mostrando aqui que essa dúvida pode nos impedir de viver milagres. Muitas vezes não é a situação que precisa mudar, mas é o nosso nível de fé. Se você acredita, grandes coisas podem acontecer. Por isso, uma das coisas mais importantes que o crente deve buscar na sua vida é aumentar a sua fé, é desenvolver a sua fé, porque a fé é o que vai mover as montanhas, a fé é o que vai te levar para um ponto em que as coisas podem ser transformadas. Por isso, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, nos ajudando a vencer todas as dúvidas e confiar plenamente no seu poder. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa confiança mais uma vez em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te trazer a história aqui de um homem que ele tinha um grande sonho de ter o seu próprio negócio. Esse homem, ele tinha ideias maravilhosas. Mas toda vez que ele pensava em fazer algo, alguma coisa dentro dele dizia: e se não der certo? E se eu fracassar? E se as coisas não funcionarem? E aí ele retrocedia e não avançava nas suas ideias. Até que um dia ele finalmente deu o primeiro passo, porque até então ele estava paralisado pela dúvida. E isso levou muitos anos, ele paralisado pela dúvida. Até o dia que então ele deu o primeiro passo, porque ele decidiu agir por fé e não ficar parado
ou paralisado pela dúvida. Então, quando finalmente ele deu esse primeiro passo, ele percebeu que as portas começaram a se abrir na sua direção de maneira surpreendente. E aí então ele se deu conta que o maior inimigo do seu sonho não era a falta de oportunidades, mas era aquela dúvida que batia dentro dele, que impedia ele de avançar. E talvez você esteja na mesma situação. Você tem ideias, você tem projetos, você tem sonhos, mas a dúvida que está dentro de você te impede de dar o primeiro passo. Isso pode roubar, sequestrar os teus sonhos durante essa vida. Agora, se você decidir de fato começar a agir por fé, você vai ter que encarar essa dúvida e lançar mão dela. Lançar mão para que ela fique para trás e você se livre dela em nome de Jesus. Então eu quero te perguntar, e você? O que Deus já te deu, mas a dúvida tem te impedido de viver? O que Deus já colocou na tua vida, mas você não tem fé para avançar? Eu lembro daquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que Deus já tinha dado 5 pães e 2 peixes. Os 5 pães e 2 peixes já estavam no local do milagre. A matéria-prima do milagre já estava com eles. Faltava somente alguém com fé, olhar para o céu, agradecer e começar a multiplicar. Jesus fez isso. Jesus também era um homem de fé. Aquela mulher que tinha só um pouco de óleo, um punhado de farinha, e aí, através da palavra do profeta, as vasilhas foram trazidas e foi se multiplicando. Ou seja, a matéria-prima já estava lá. Eu sempre digo que Deus vai usar aquilo que Ele já nos deu para nos dar aquilo que Ele ainda não nos deu. Deus já colocou coisas na tua vida que são matéria-prima para você chegar em lugares maiores. O que Ele colocou na tua vida? Quais são os teus dons? Quais são os teus talentos? Quais são os teus recursos? Eu vou dizer um pelo menos, a palavra de Deus é um tremendo recurso. Quer ver outro? Oração é um tremendo recurso. O que Deus já te deu para que você possa sair dessa posição de dúvida e entrar no campo da fé e alcançar aquilo que você não tem ainda. De fato, amados, a dúvida é uma prisão que nos impede de avançar, que te impede de avançar. A dúvida faz isso, ela paralisa. O medo é um espírito maligno que paralisa a ação, inopera a nossa fé. Então quem tem dúvida fica com medo de dar passos na direção do milagre. Mas hoje Deus quer te libertar em nome de Jesus. E aqui eu quero te trazer 3 passos para você fortalecer a sua fé, ou talvez para você desatar a sua fé, liberar a sua fé em nome de Jesus. O primeiro passo é: declare sempre a palavra de Deus, o que Ele prometeu e o que Ele cumprirá na tua vida. Eu creio que sempre a nossa oração e aquilo que nós buscamos em Deus deve ter uma base bíblica. Se você está buscando prosperidade, procure saber o que a Bíblia fala sobre isso. Se você está buscando casamento, o que a Bíblia fala sobre isso? Se você está buscando uma carreira abençoada, o que a Bíblia fala sobre trabalho, fala sobre carreira. Se você está buscando uma família, o que a Bíblia fala uma família. Então você precisa saber o que a Bíblia fala ao teu respeito nesse tema que você está buscando crescer, e você precisa aprender então a declarar a palavra de Deus. O que está prometido, qual a promessa que Deus fez e o que Ele vai cumprir na tua vida. Segundo ponto, caminhe pela fé, não pela lógica. Caminhar pela fé é obedecer aquilo que Deus falou. Então, você precisa parar para ouvir e depois decidir obedecer. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se nós quisermos e ouvirmos, comeremos. Ouvirmos é obedecermos, dar ouvidos, né? Então, se nós quisermos ouvir e dar ouvidos àquilo que Ele falou, nós vamos comer o melhor dessa terra. Você quer ver o seu milagre? Caminhe pela fé. Fé no quê? Na obediência ao que Ele disse. Então, você também precisa saber o que a palavra diz sobre aquilo que é a tua declaração de fé e também aquilo que Deus falou ao teu coração através da sua vida devocional, através do seu momento de busca e oração. E o terceiro ponto, você precisa estar cercado de pessoas que alimentam a tua fé, pessoas que são pessoas de fé, pessoas que estão e vivem pela fé, fazem parte desse ambiente
de fé. A incredulidade, ela é extremamente contagiosa, mas a fé também é. A fé, ela também se alastra entre aqueles que têm um linguajar de fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Eu quero te fazer um desafio agora, você escrever nos comentários o seguinte: eu escolho crer e não duvidar. Isso é uma escolha que cada um precisa fazer, inclusive escrever no comentário. Escrever no comentário é o teu ato profético agora. Se realmente você escolhe isso, é a tua decisão, escreva aí: eu escolho crer e não duvidar. E vamos declarar juntos que a dúvida não terá mais espaço em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, nos apresentamos aqui diante do Senhor. Olha para as nossas causas nesta manhã. E nós te pedimos, Pai, que o nosso coração seja invadido por um batismo de fé. Que nós sejamos cheios de fé. Fé na Tua palavra, fé nas direções, que nós tenhamos fé e coragem para obedecer tudo aquilo que o Senhor nos falou, em nome de Jesus. E também nós declaramos agora, juntos aqui, nós declaramos que toda dúvida será removida das nossas mentes e do nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos confiar 100% em Ti e no Teu poder, para que nada nos impeça de viver os milagres que o Senhor já preparou para nós. E Senhor, nós queremos lembrar da Tua palavra ainda mais uma vez nesta oração: tudo é possível ao que crê. E coloca em nós, Pai, essa fé, Senhor, que gera tudo aquilo que é possível. Uma fé que alcança todas as coisas que são possíveis para aqueles que creem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua@nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.